Abra sua Bíblia na primeira carta de Coríntios 11, 17. Deixa eu primeiro aqui ajustar o meu celular aqui, irmãos. Primeiro para ele não desligar. Não, vou fazer o seguinte. Vai abrindo aí enquanto isso, por gentileza. 10h48. Ótimo. Primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, 11, 17. Antes da gente iniciar aqui nossa leitura, eu gosto muito de quando eu tenho a oportunidade de falar aqui, de pregar a Bíblia, dizer, explicar, porque eu acho tão importante isso. Só explicando que essa é uma carta que uma pessoa escreveu para um grupo de cristãos que moravam na cidade de Colossos, que é atualmente ali na Grécia, até onde eu sei. Então, o apóstolo Paulo, ele estava em outro lugar e ele ouviu relatos de que os cristãos que se reuniam na... Adriana ali, bem-vinda. Os cristãos que se reuniam na cidade de Colossos, aquela igreja que se formou ali, era uma igreja nova, um grupo de cristãos novos, eles estavam enfrentando alguns problemas locais na comunidade, como se fosse nós aqui, nós. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, movido pelo coração de Deus, como líder, ele escreve uma carta para dar algumas orientações e explicar algumas coisas a respeito do Evangelho de Jesus e a respeito do próprio Jesus. Ele pega aquela carta com o coração movido de amor, com o coração movido de ajudar aqueles irmãos a encontrar um caminho correto de como uma igreja de Deus deve se mover. Então ele pega, escreve uma carta e envia até o pastor daquela igreja, até o líder daquela igreja. Aí aquele líder, o que ele fazia? Ele pegava essa carta do apóstolo Paulo, que era o grande líder naquela época, ele reunia aquela igreja local e começava a ler aquela carta publicamente para aqueles irmãos. E ele começava a tratar com aquela igreja de acordo com os ensinos que Paulo escrevia. Então a gente entende hoje que cada carta, como essa aqui, ela traz para nós ensinos para que nós, como Comunhão Cristã Resgate, sejamos uma igreja que está com foco em Cristo, com foco nas motivações de Cristo, com foco naquilo que Deus espera de nós como igreja. É muito importante a gente entender que Deus, ele não é passivo. Muitas vezes as pessoas na nossa sociedade têm uma ideia de Deus como se fosse um Deus passivo. O que eu quero dizer com isso? Como se Deus desse a nossa vida para a gente e a gente toca da maneira que a gente acha. Entendeu? E Deus está lá de cima só assim, ó, eu te dou saúde, o resto é contigo. Então, essa visão de Deus é uma visão muito passiva e muito distante daquilo que Deus realmente é. Deus, ele é muito mais ativo do que passivo. Deus, ele está diante da nossa vida interessado em agir na nossa vida, interessado que a gente esteja atento à sua voz, para que as instruções dele, porque ele sabe muito bem o que é melhor para a gente, amém? Ele sabe muito melhor o que é melhor para a gente. Então ele está muito interessado, não em que nós vivamos a nossa vida diária da forma como a gente acha que é. Não, Deus está interessado em que nós, como alunos e discípulos dele, ouçamos a voz dele.
as instruções que ele deixou para a gente. Se você tiver resistência em ler, não, Saulo, mas a carta de Paulo foi um humano que escreveu. Tudo bem, pegue os evangelhos e leia somente as palavras de Jesus. Se você e eu nos guiarmos apenas porque Jesus falou, porque Jesus é Deus, a nossa vida vai ser transformada. Então não tem desculpa para a gente, amém? Então a gente entende que tudo que está na palavra são as instruções ativas de Deus para nós, para que a gente ouça com atenção, retenha aquilo que foi ensinado e coloque em prática. Coloque em prática. Porque a fé sem obras ela é morta. A nossa fé não é ideológica. Não é apenas uma coisa ideológica. Não, ela é prática. Amém? Então Deus não é passivo, irmãos. Deus está lá em cima esperando que a gente o ouça, que a gente o busque, que nós busquemos nele a instrução para viver a nossa vida. Então está aqui, estamos diante de uma carta escrita inspirada pelo Espírito Santo a um homem de carne e sangue como eu e você. Ele trouxe uma instrução para a igreja e que essa igreja precisava. E nós, como Comunhão Cristã Resgate, precisamos dessa correção. A gente, infelizmente, acha que quando acaba o período escolar, quando acaba o período de faculdade, a gente fala assim, acabou a minha fase de aprendizado. Acabou. Não preciso mais estudar. Isso é uma mentira, isso é um engano, irmão. Por quê? Tanto para a nossa vida pessoal, para os nossos negócios, para a nossa vida profissional, quanto para a nossa vida ministerial, para a nossa vida espiritual, nós somos, até o dia que nós morrermos, aprendizes. Nós somos alunos. E não é como eu era aluno, do fundão. Sentava lá no fundo e não prestava atenção. Não. Nós precisamos ser alunos que sentam na frente. E ouvem o que o professor, o que o Espírito Santo, o nosso professor, o que Jesus, o nosso professor fala. E com ouvidos de criança, colocamos isso em prática na nossa vida. Por quê? Porque nós, como igreja, e como igreja local, como Comunhão Cristã Resgate, temos uma responsabilidade diante da sociedade. A igreja, irmão, ela é a expressão de Deus na terra. A igreja, ela é a expressão do amor de Deus na terra. Ela é a expressão da graça de Deus na terra. E ela também é a expressão da verdade de Deus na terra. Ela também é a expressão da santidade de Deus na terra. Então, a nossa visão, toda empresa, vou falar isso só para um comparativo, igreja não é empresa, mas essa visão de empresa, ela vem de um propósito corporativo. Toda empresa precisa ter uma missão, uma visão e os seus valores. Isso é muito profundo, porque a visão da igreja é que quando a sociedade olhe para nós, e agora eu vou falar para todos que são aqui da Comunhão Cristã Resgate, quando as pessoas do bairro ou do nosso trabalho que olham para nós, eles possam ver uma expressão de graça, elas possam ver uma expressão de amor, elas possam ver uma expressão de verdade, de santidade, e não apenas de moralidade vazia, de condenação. Infelizmente, a imagem da igreja é manchada por nós mesmos, por estarmos desalinhados com o propósito de Deus. Então, para concluir essa introdução aqui, eu digo o seguinte: tem muita igreja hoje em dia, e até mesmo a gente aqui, eu vou colocar a gente aqui, bem-sucedidos em coisas que Deus não nos chamou para fazer. Ou então, bem-sucedidos em coisas que são secundárias. Ter um louvor abençoado, bem tocado, com alma, ter um louvor em que você ouça e fala, nossa, que coisa bonita. Isso é legal, é uma bênção. Por quê? Música é maravilhoso, não é verdade, irmão? Música toca a alma, música é algo espiritual, música é do céu.
Só que você ter um louvor que é um louvor abençoado, lindo, que você entre e saia impactado, isso é secundário. Isso não é primordial dentro da igreja. É secundário, irmãos. Então, às vezes, a gente está preocupado com um bom louvor, a gente está preocupado com que a pessoa aqui se sinta bem aqui dentro, promove tudo para que a pessoa se sinta bem. Isso é importante? É, mas isso não é primordial. Então, tem muita igreja hoje grande, crescendo. É só a gente ver as pesquisas. Hoje o Brasil tem mais de 56 milhões, se eu não me engano, de evangélicos. Ou seja, nós estamos quase nos tornando um país evangélico, nominalmente. Mas, será que na essência, se nós tivéssemos 56 milhões de cristos no Brasil, será que o Brasil hoje teria fome? Eu acho que a gente não, porque enquanto Jesus andou aqui, ainda tinha fome. Mas eu acho que se nós tivéssemos 56 milhões de cristos andando, a fome seria mínima, irmão. O Brasil não ia ter a quantidade de fome que ainda tem hoje. O Brasil não ia ter a quantidade de injustiça, de corrupção política que tem hoje. Então é só para a gente perceber que a gente está insuflado, sei lá. Nós estamos, como é que o cara come muito? Oi? Inflados. Insuflado, não sei nem se existe essa palavra. Eu acho que existe. Então a gente está inflado, entendeu? Inflado de cristãos e aí eu me coloco no bolo, porque eu faço parte da igreja. O problema não está no outro, o problema está em mim. Amém, irmão? Isso é autorresponsabilidade. O problema não está no irmão do lado, o problema está em mim. A gente está inflado e vazio ao mesmo tempo de um evangelho que realmente está focado. Então hoje eu quero trazer um tema para nós que está ligado com a celebração da ceia. Irmãos, nos últimos tempos eu tenho estudado, procurado crescer no conhecimento da história da igreja, procurado crescer no conhecimento dos assuntos bíblicos, e eu tenho entendido a importância da ceia do Senhor na comunidade. E quando eu vou ler a ceia, não vou ler esse texto aqui, a gente vai ler o texto já já, eu vejo Jesus falando assim, quando ele preparou aquela última ceia. Vamos pensar aqui, Jesus, antes de sofrer, antes de começar o seu sofrimento, ele celebrou a última ceia. Lembra disso? Isso é quadro, né? Leonardo da Vinci pintou isso, né? Se eu não me engano, isso está pintado até nas grandes igrejas. Na Capela Sistina, está pintado lá. Então, antes de sofrer, de iniciar o seu sofrimento, que ele sabia que ia passar desde o início, ele disse assim para os seus discípulos: eu estou ansiosamente aguardando para comer essa ceia com vocês. Só isso para mim, porque Jesus é Deus, só isso eu vejo Deus falando. Eu estou ansioso para cear com vocês. Só essa frase mexe comigo, porque Jesus, como Deus, priorizava a ceia. Jesus, como Deus, estava ansioso para estar com seus discípulos, para estar com seus irmãos, para estar com seus amigos, comendo a refeição da ceia. Então, irmãos, o momento de ceia, em que nós, como tradição cristã protestante, nós nos organizamos historicamente, a todo primeiro domingo do mês, nós cearmos. Nós trazemos um cálicezinho, representando o sangue de Jesus, todo mundo já sabe. Trazemos um pãozinho, representando o corpo. Então, esse é o momento que nós teremos hoje. Porém, eu peço a você e peço a mim, para que assim como Jesus tinha essa ansiedade de comer a ceia, de estar celebrando aquilo com seus irmãos, a gente passe a ver a ceia do Senhor com esse coração. Eu vou dizer por quê. Então, a ceia do Senhor não é apenas, irmão, um memorial, que você lembra de algo.
ela é muito mais profunda do que isso. É um momento de comunhão da morte e ressurreição do nosso Salvador. E digo mais, é um momento que nós, uma vez por mês, pelo menos, devemos nos lembrar dos motivos de Cristo, não apenas dos nossos motivos. Normalmente, nós, como tradição, como igreja evangélica, pegamos a ceia e fazemos assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. Muito obrigado porque eu estava indo para o inferno e agora eu tenho a minha salvação garantida por sua morte e ressurreição. Alguém discorda disso aqui? Não discorda. Faz parte do momento de ceia? Faz. Só que não é só isso. A ceia deve nos lembrar os motivos de Cristo. Quando Jesus pegou aquele pão e repartiu, Jesus falou o que, irmão? Esse aqui é o meu corpo que está sendo rasgado por vocês. Jesus partiu o pão. Ele se viu ali sendo rasgado pelos seus irmãos. Este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Cristo, quando levantou aquele sangue, aquele cálice, ele viu o seu sangue saindo do seu corpo. Aquilo que pregou nele, aquilo que ele sofreu por amor de nós. Então, por isso a importância da ceia. E qual era a motivação de Cristo, irmãos? Qual era a motivação de Cristo ao fazer aquilo? A motivação de Cristo, e é o tema que eu vou te falar, é a unidade da igreja. Por isso o tema dessa palavra é unidade, a força da igreja. Irmão, a força da igreja não está na quantidade de membros. A força da igreja não está, como eu falei, num louvor muito bonito. A força da igreja não está ligada numa pregação boa. A força da igreja não está ligada nas condições financeiras que a igreja tem. A gente vê muita pregação ensinando que a sua vida glorificar a Deus é você vencer em tudo. E quando você glorifica a Deus, é uma vida que você conseguiu alcançar realização financeira. Que quando você conseguiu alcançar uma família feliz e bonita. E pelas Escrituras, eu posso lhe garantir que isso não significa glorificar a Deus. Posso dizer sem nenhum peso de estar falando heresia, irmãos. Sem nenhum peso. Nenhum peso na minha consciência, porque quando eu vejo Jesus, eu vou entrar no texto. E hoje a pregação vai ser rápida. Vai ser rápida. É porque, meu irmão, da última vez, quem me conhece sabe que eu quero falar com vocês. Eu estou, irmãos, pedindo a paciência dos irmãos, porque a verdade é que eu estou em tratamento de foco. Irmãos. A verdade é que eu estou aprendendo a pregar, irmãos. Essa é a verdade. Então, irmãos, vocês são as cobaias do negócio. Quem sabe daqui a 10 anos as pessoas vão ouvir, pô, ele pregou rápido, pregou objetivo e pregou a palavra de Deus. Aí sim. Então, assim, às vezes, eu passo da hora que eu não deveria passar, mas hoje vai ser rápido. Eu botei o despertador, eu vou terminar até o despertador passar. Então, a força da igreja não está numa pregação eloquente. Aí o que eu falei? Que a nossa vida glorificar a Deus, olhando para Jesus. Quando que você vê na Bíblia, quando Jesus agia e diz assim, e todos glorificavam a Deus. Isso para mim é uma vida que faz pessoas não cristãs glorificarem a Deus. Então eu preciso olhar para Jesus, para que eu queira que a minha vida seja para a glória de Deus. Em nenhum momento estava associado a ele ter grana no bolso. Entendeu? Jesus fazia os outros glorificar a Deus quando ele expressava no convívio a graça, o amor e a verdade de Deus. Quando ele era uma expressão do amor de Deus. Aí a pessoa, o que eles falavam? Deus está no nosso meio. Glória a Deus. Só Deus podia fazer isso. Amém? Então, unidade, a força da igreja. 1 Coríntios 11, 17. Vamos ler.
instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Deixa eu ler aqui para a gente ler junto. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Segura aí. Tem uma versão que fala assim, ó. Vocês quando se reúnem como igreja. Eu prefiro essa versão. Tudo bem, mas pode ficar nela. Já mudou? Não, volta para a NVI. Eu tenho uma versão que fala assim, vocês quando se reúnem como igreja, não se reúnem para melhor, mas para pior. Vamos lá. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, aqui está, há divisões entre vocês. E até um certo ponto, eu creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Vai. Quando vocês se reúnem, olha o que ele fala, irmãos. Não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, não é para bendizer a Deus, não é para glorificar a Deus, não é para a glória de Deus. Aí ele fala, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm comida? Será que vocês não têm casa onde possam comer e beber? Olha a bronca que ele está dando. Ou vocês desprezam a igreja de Deus. Olha isso, irmãos. Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. O que eu vou dizer a vocês? Vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Aí ele começa a ministrar. Olha o que ele falou. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha o que eu falei aqui, pegou o pão, deu graças e partindo disse, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Memória de quem, irmão? Peraí. Façam isso em memória de quem? Quando eu recebo a ceia, eu tenho que pensar só no que Jesus fez por mim? Ou tenho que pensar nos motivos de Cristo? Façam isso em memória de quem? Quantas vezes aqui você fez a ceia em memória de você? Quantas vezes eu tomei a ceia lembrando do meu benefício que Cristo me deu? Entende a reflexão? É errado? Não é. Não é, de fato não é. Mas as coisas precisam ser reorganizadas. A gente precisa ter as prioridades de Deus no nosso coração, amém? Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Só um minutinho. Não estou pregando, tá? Mas a pregação vai ser. Mas a aliança, depois não vou falar de aliança não, senão eu vou me perder. Façam isso em memória de mim, amém? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aí ele começa a falar, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele vem, examine cada um a si mesmo. Lembra, irmão? O problema está em quem? Repete comigo. O problema está em quem? Você que é da Comunhão Cristã Resgate. Vou pedir aqui uma aplicação. Ele já está pulando para a parte da aplicação. Repete comigo. O problema da Comunhão Cristã Resgate é de quem? Qual é o desafio? Os desafios que a igreja enfrenta é de quem? É do pastor Sérgio? Aqui é assim, irmão. É bom que a gente... Por isso, examine-se a si mesmo. Irmão querido, discípulo de Jesus da Comunhão Cristã Resgate. Os problemas que temos enfrentado como igreja local é seu. É um problema seu. Você tem que examinar a si mesmo. Examine-se a si mesmo.
Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Examine-se a si mesmo. E o quê? Coma do pão. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se você é discípulo de Jesus, se você foi batizado, se você crê que Jesus é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor, crê que Ele te reconciliou com Deus, que você entra no céu por causa da justiça de Cristo e não a sua, você sempre deve comer a ceia. Nunca chegue aqui e fale assim, não vou cear hoje porque eu pequei. Isso está errado. Examine-se a si mesmo, arrependa-se do pecado e coma a ceia do Senhor. Coma a ceia do Senhor. Amém? Coma. A ceia do Senhor é vida. Deixa eu te falar uma coisa. Meu Deus, 11:13. Deixa eu falar uma coisa para você. E aqui eu vou falar. Me interprete bem. Eu admiro os irmãos católicos. Admiro o católico. Porque a gente confia em remédio. Porque eu confio numa pílula fabricada dentro de um laboratório, que é bênção. Não estou dizendo que remédio não é bênção, não. A ciência é de Deus. O remédio criado para ajudar a gente a se curar é de Deus. Mas a gente confia mais no remédio do que na ceia do Senhor. O católico pode ter milhões de coisas que eu discordo, mas de toda missa, o católico de verdade está pegando aquele pão e está pegando aquele vinho, ele está entendendo que aquilo é vida para o corpo dele, que ele está ingerindo o corpo e o sangue de Cristo. Meu irmão, se eu crer, e tem gente, irmão, tem um empresário muito famoso, que ele foi curado do estômago, porque ele acreditava que o copo de água que ele bebia era remédio. E ele fala que ele foi curado do estômago. Irmão, se eu e você, e aqui eu admiro eles, porque em algumas coisas eu discordo quanto à ceia, mas essa eu acredito que é verdade. A ceia do Senhor é um ato espiritual. Toda vez que você bebe o cálicezinho, toda vez que você come o pão, entenda, você não está ingerindo o corpo, mastigando o corpo de Cristo, não é isso. Mas aqui existe algo que é espiritual. Você está ingerindo vida para o seu corpo. Você está ingerindo sangue de Cristo de forma espiritual. Vamos falar aqui então, que é uma coisa que eu ainda não entendo muito. É um ato profético, para quem é pentecostal aí. Se existe um ato profético de verdade, é a ceia do Senhor, irmão. Por quê? Porque nós estamos em memória de Cristo, relembrando os motivos de Cristo, examinando a si mesmo, pegando a ceia, o Senhor fala, me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Me limpa, Senhor. Me limpa. Ingere o pão. Eu mudei a minha forma como tomar ceia, irmão. Por quê? Aprendi com quem? Com os católicos. Concordo que é a materialização do corpo de Cristo, entrando em coisas técnicas? Não concordo. Mas eu entendo que é um meio de graça. É um meio pela qual Deus se manifesta na minha vida graciosamente. Se eu confio na Neusaldina, por que eu não posso confiar na ceia e no sangue do Senhor? Que aquilo é vida para o meu corpo. Então é isso. E outra, digo mais. Aquela igreja ali, toda a reunião da igreja, eles comiam a ceia. Era algo que eles faziam semanalmente. Os discípulos se reuniam todo domingo. Na verdade, todo dia. Diz a tradição que antes de trabalhar, todos se reuniam. Faziam a oração do Pai Nosso e saíam para os seus afazeres. E quando voltavam, se reuniam nas casas em comunhão. Mas, todo domingo, eles se reuniam como igreja e comiam. Imagina você, todo domingo, trazendo a memória dos motivos de Cristo, trazendo a memória do sacrifício de Cristo, comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo de forma como meio de graça, colocando fé, depositando aquilo como um ato profético. Meu irmão, os caras bombavam. Tinham problemas? Tinham, mas eles fluíam no propósito de Deus. Amém? Então vamos lá.
a unidade da igreja, ponto 1. São 3 pontos, irmão. Estou aprendendo com o Rodrigo. 3 pontos básicos, e aqui a gente entra na palavra. 3 pontos. Nós falamos que a ceia, nós lembramos dos motivos de Cristo. E Cristo, ele se deu pela união da igreja. Efésios fala que Deus primeiro, olha isso, irmãos. Efésios fala, Paulo lá em Efésios fala, que primeiro Deus derrubou a barreira que existia entre nós. Deus no primeiro reconciliou você com Ele. Paulo explica que Deus primeiro derrubou a barreira que existia um com o outro, entre ímpios, entre gentios e judeus. Primeiro ele quebrou a barreira que existia entre gentios e judeus. Aí sim, ele apresentou um corpo só reconciliado com Deus. Então, quando Cristo se deu por nós, ele derrubou a divisão que existe entre eu e você. Então, o que a gente entende como primeiro ponto da ceia do Senhor, irmão? A unidade da igreja reflete a unidade da Trindade. Por gentileza, abre em João 17, 21. Oração que Jesus fez ao Pai pelos discípulos. Olha o que Jesus falou. Para que todos sejam um. Jesus estava orando pelos seus discípulos. Para que todos sejam um. Para que todos tenham unidade. Olha como ele fala. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Então, irmão, uma igreja forte é uma igreja unida. É uma igreja que preza pela comunhão. Comunhão não é estar junto para comer e beber, faz parte. Mas comunhão é você não ter barreiras com o seu irmão. Comunhão é você, se tiver algum problema com o seu irmão, procurar ir até ele e reconciliar. Comunhão é não ter fofoca e maledicência no meio da igreja. Comunhão é você e eu não semearmos maledicência no meio da igreja. Irmãos, às vezes chega uma pessoa nova na igreja, nova, acabou de ser salva. Isso é uma realidade dentro das igrejas. E quando ela começa a conviver com os irmãos, ela já é contaminada por fofoca e maledicência. Olha a nossa responsabilidade, para que todos sejam um, assim como tu estás em mim e eu estou em ti, e eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, o mundo só vai crer que Jesus é o Filho de Deus quando eu e você formos um. Quando não haver mais entre nós dissensão, facção, inveja. Quando não haver mais entre nós maledicência, fofoca. Isso vai acontecer. Porque onde existe Saulo, existe pecado. Amém? Onde existe você, existe pecado. Existe erro. Agora, como nós lidamos com isso? Com humildade. Vamos chegar lá. Beleza? Então, a unidade, Jesus estava falando da igreja. Meu irmão, nesse mesmo diálogo aqui, nessa mesma oração que Jesus estava fazendo ao Pai, você sabia que ele falou de mim e de você? Quem já leu aqui João 17 sabe que nessa oração Jesus falou do Saulo. Falou. Ele disse assim: Pai, oro não somente por esses que estão aqui, ou seja, por aqueles 12 e por aqueles discípulos que estavam perto dele fisicamente, mas oro por todos aqueles que hão de crer na mensagem que eles vão pregar. Meu irmão, você só está aqui ouvindo de Jesus porque você ouviu a mensagem que os apóstolos de Jesus pregaram.
Então Jesus aqui estava falando de mim e você. Essa união, oro para que eles sejam um, é para mim e para você, da CCR hoje, ou de outra comunidade, ou você que está ouvindo a gente pela primeira vez, ou seja, você está sendo convidado para ser um. Então, a unidade da igreja reflete, está claro nesse versículo, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, e eles sejam um em nós. Uma igreja, então a gente vê que a união e a comunhão é um atributo de Deus. Deus no seu caráter, Ele trabalha, olha isso como Deus é, irmãos. Stefane falou aqui, antes de começar o culto, Deus apareceu para o Isaías lá, no Antigo Testamento, né? Isaías viu a glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou, vou morrer, sou pecador, é verdade. Deus é um Deus santo. Só que aí o que Deus faz? Deus envia um anjo, purifica o cara, limpa o cara da culpa. Olha que maravilha, um Deus que nos limpa, um Deus que nos livra da culpa e que nos deixa diante dele, contemplando ele. E Deus chega, irmão, olha isso, que Deus humilde, irmão. Olha como nosso Deus é humilde, irmão. Essas coisas na Bíblia que me deixam de boca aberta. Deus vira para um mero mortal, um ser humano, carne e osso, igual a mim e a você. E Deus fala assim para o profeta, olha só, era para tu estar morto mesmo, aí eu estou parafraseando, tá? Mas olha, eu estou mandando um anjo, o anjo tocou no teu lábio, você está perdoado, beleza? Está perdoado, abandona a culpa, esquece a culpa, você está perdoado, está livre. Aí Deus fala assim, e agora, quem há de ir por nós, Isaías? Quem há de ir por nós? Olha isso, irmão. O Deus do Evangelho é um Deus que se chega diante de você, se ajoelha diante de seus pés, lava os seus pés. Esse é o Deus do Evangelho. Deus lava, bota a mão na sujeira do teu pé, bota a mão no teu pecado, e lava o teu pecado e o meu pecado. E aí fala assim, Saulo, quem há de ir por mim agora, Saulo? Que isso? Você está me fazendo um convite? Você está perguntando para mim para eu ir por você? Olha que Deus maravilhoso, isso é atributo de Deus. Comunhão e unidade. Deus se faz pequeno para comungar conosco, irmãos. Deus se faz homem para comungar, para ter unidade comigo e com você. Então, é isso. A comunhão é um atributo de Deus, é um traço da personalidade de Deus. Humildade, comunhão, Deus é maravilhoso. Quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías responde? Não, quem sou eu? Estou muito sujo. Não, Isaías fala assim, depois disso, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a nossa resposta para ele, amém? Estou no meu tempo. Primeiro ponto, a unidade da igreja reflete a unidade da Trindade. Nós, como igreja unida, forte, vamos refletir. Aí, você como membro dessa igreja aqui, por onde você andar, por onde eu andar, a gente vai ser uma brasa, uma demonstração dessa unidade por onde a gente passar. Entendeu? Ponto 2. A falta de unidade impede a manifestação da graça de Deus. Irmão, sabe o que é a graça de Deus? É muito amplo. Mas a graça de Deus, para que você e eu possamos compreender de forma ampla, é a força que Deus te dá. É a própria essência de Deus. Porque a graça de Deus resume tudo o que Ele é. Resume o amor dEle, resume a pureza dEle, resume a santidade dEle, resume a força dEle para viver. E Jesus falou assim para Paulo. Por que eu falei assim? Porque pode parecer muito subjetivo. A falta de unidade impede a manifestação da graça de Deus. O que é graça de Deus? Estou nem aí para isso. E aí Deus fala assim para Paulo. Paulo estava pedindo para Jesus, para Deus livrar ele de um problema muito grave que ele passava. E Deus não livrou ele. Mas Deus falou assim, filho, a minha graça é suficiente para você.
Então, a graça de Deus, irmãos, é tudo que eu e você precisamos para viver. Engloba paz de Deus, engloba força de Deus, engloba a santidade de Deus, engloba a paciência de Deus que você e eu precisamos, engloba a doçura do amor de Deus que você e eu precisamos para nos relacionarmos melhor. Então isso é a graça de Deus. E quando nós não vivemos em comunhão com a nossa comunidade de fé, Deus é um obstáculo para Deus derramar a sua graça. Abra por gentileza Tiago 4:6. Bota aqui por gentileza para a gente ler. É um impedimento. Tiago 4:6. Olha isso. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Quando nós não buscamos o esforço da comunhão, quando nós alimentamos problemas com o nosso irmão, alimentamos críticas, alimentamos falta de autorresponsabilidade, que é jogar o problema no outro, quando que nós achamos que o problema está no outro, que o problema da igreja é o outro e não nós mesmos, isso manifesta um caráter orgulhoso, um caráter soberbo. Por quê? Porque nós não temos humildade para reconhecer os nossos próprios erros. Por isso, projetamos no outro aquilo que nós mesmos queremos ver em nós. Projeta no outro. A culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Então, isso, irmãos, é um obstáculo para Deus derramar a graça dele sobre nós. Porque uma igreja desunida é uma igreja que não é resolvida com o outro. Irmão, toda vez que você alimenta problema com o irmão, toda vez que você entra aqui e não consegue olhar para a cara de um irmão, porque tem algo com ele que você não resolveu, e você não busca resolver, você está lutando contra a união da igreja, e você está impedindo a graça de Deus se manifestar localmente. Eu estou impedindo. Amém? Enfraquece o testemunho da igreja. A falta de união, a fofoca, a dissensão, enfraquece o testemunho da igreja. É só você ver a conversa com o ímpio. O que o cara vai falar? Crente é mentiroso. Crente fala mal do outro. Isso enfraquece o testemunho da igreja. E enfraquece a adoração. E para terminar, ponto 3. Amém? Ponto 3. Devemos nos esforçar pela unidade. Manter a unidade. Irmão, para se ter uma igreja forte e unida, isso significa esforço aplicado. Deus, ele não faz tudo para nós. Deus, ele já fez o mais importante. Deus já fez o trabalho mais difícil que nós nunca conseguiríamos fazer. Isso ele já fez, na cruz do Calvário e na ressurreição. Deus já nos colocou no lugar que nós nunca sozinhos, pelos nossos esforços, conseguiríamos. Isso ele fez quando ele morreu e ressuscitou. Mas ele requer de nós esforço, ele requer de nós empenho. Então a gente só consegue ter uma igreja local forte se nós nos esforçarmos pela união da igreja. Coloca por gentileza Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar
a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmão, igreja é lugar de paz. Igreja de Jesus é lugar para que você e eu vivamos aqui e sintamos a paz de Deus. Se eu e você, agora eu vou falando de forma bem específica, para quem trabalha, se estar na igreja tem sido um fardo, se você não gosta de vir à igreja porque é trabalhoso, você precisa parar urgentemente. Pede para o líder para você sair do que você está fazendo. Ninguém vai te condenar aqui não, irmão. A gente não olha para você com uma cifra na tua testa, não. A gente não olha para você com uma performance. A gente não é empresa, não, irmãos. O foco da CCR não é performance, não. Se você se sente angustiado, cansado, não gosta de vir para a igreja porque está sem paz, pede para sair, irmão. Senta aqui e fica o tempo necessário que você quiser, sem fazer nada. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é família de Deus, irmão. Nós devemos entrar aqui e sentir paz e ficar sem peso na consciência, se sentir amados, mesmo não fazendo nada. Amém? Uma família unida, ela é uma família que trabalha pela união da família. Não é uma família acomodada. Uma família unida é uma família que se esforça para que haja boa convivência. Mas uma família unida é uma família que existe paz e amor de Deus quando há reunião. Então, por favor, se você está cansado, eu falo uma coisa para algumas pessoas aqui dentro, específicas. Quando eu venho para a igreja, muitas vezes eu não encontro com alguns irmãos aqui, fora daqui. Erro meu. Verdade é essa, é um erro meu. Falta de organização do meu tempo. Falta de priorização para tomar um café, para tomar um açaí, para visitar a casa do irmão. Erro meu. Mas eu falo para as pessoas, cara, mesmo assim, eu vou falar isso de coração, irmão. Pelo menos assim, as pessoas daqui, eu me sinto como membro da sua família, irmão. Eu ouso falar uma coisa para você, se é que eu ouso dizer que você aqui, cara, é como se fosse a minha família. Porque para mim, irmão, vir para a igreja é alívio, é encontrar com a minha família, ainda que eu só veja você aqui no domingo. Embora eu saiba que eu precise me esforçar para encontrar com os irmãos fora daqui. Mas eu olho para você e eu me sinto membro, eu me sinto teu irmão, embora eu seja um irmão distante às vezes. Por quê? Pelo vínculo do Espírito que nós temos. Então a igreja é a família de Deus. Aí, uma coisa muito interessante, quando eu preguei a última vez aqui, que Deus ministrou ao meu coração, quando eu preguei a parábola do trabalhador na vinha. Eu sempre falo assim, poxa, queria ter outro filho, para poder ter o mesmo amor que eu estou sentindo por esse aqui, pequenininho, né? Dá saudade, né? Pequenininho cresce, daqui a pouco ele vai embora, eu queria ter aquela criancinha do lado. E aí eu lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, está lá, quando eu entro para a família de Deus, um bebê que está aqui, eu posso dar e sentir o amor daquela criança como se fosse meu filho. Por quê? Porque aquele bebezinho, estou falando que eu vou me tornar o pai da criança não, entendeu? Mas eu posso manifestar o amor para aquela criança e receber o amor daquela criança como se fosse o meu filho. Eu comecei a pegar aqui as crianças da igreja com um olhar diferente. Comecei a abraçar a minha querida irmã Rilvete como se fosse o abraço que eu preciso da minha mãe, que morreu. Entendeu, irmãos? Então você, quando está na família, olha como é a igreja. Você que perdeu uma mãe, você pode abraçar a Rilvete. Uma coisa que eu falo para você, irmão, a Rilvete está precisando de um amor de filho, talvez, de um carinho que ela falta quando os filhinhos delas eram mais novos. Talvez ela esteja precisando. Talvez o pastor Sérgio precise de um abraço de um irmão que ele não teve, porque ele só tem uma irmã. Entendeu o que eu estou falando? A igreja é a família onde os afetos familiares podem ser desfrutados. Então você pode ter o carinho de uma mãe que você não teve, você pode ter a intercessão de um pai que você não teve, você pode ter o olhar de paternidade de um pai que você não teve. Essa é a igreja de Jesus.
E eu, como cara que só tem um filho só, e que provavelmente vou terminar assim, a Adriana é corajosa, teve 2. E aqui tem gente que teve 3. São homens de fé, pessoas de fé. Eu posso ter o meu Samuelzinho, que daqui a pouco vai crescer, mas quando tiver uma criança na igreja, eu posso abraçar aquela criança e dar para aquela criança o amor que eu daria para o meu filho. E aí eu vou estar abençoando aquele bebezinho e vou estar recebendo dele o carinho e afeto de uma criancinha. Essa é a família de Deus, irmão. Então é por essa igreja unida que Cristo quer que nós sejamos. É esse o esforço que nós devemos fazer. Se esforce, irmão. Está com problema com teu irmão? Se você não sabe como chegar até ele, me procura. Não fica isso com você. Porque daqui a pouco o diabo vai fazer você criar um muro contra aquele irmão. E daqui a pouco você vai sair da igreja. Assim como tem diversas pessoas saindo da igreja. E assim como tem diversas igrejas gigantes, mas cheias de muro. Deus está vendo assim aquela igreja gigante, está lá, ó, um muro contra ali, tem um muro aqui, aí o irmão que lá tem outro muro lá. E Jesus Cristo falou assim, ó, uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não avança. Então esse é o esforço que nós devemos fazer. Quando Jesus rasgou o pão e quando Jesus bebeu sangue, os motivos deles eram, o motivo de Jesus era que eles vivam entre si, assim como eu vivo junto contigo, unido. Existe possibilidade de nós sermos uma igreja forte, unida. Basta a gente buscar e se esforçar pela unidade e pela comunhão da igreja local. Conclusão. E aqui eu termino. Volta lá para o texto de Coríntios, aí eu termino. Não precisa voltar não. A gente vai tomar a ceia. Por gentileza, pode ir distribuindo a ceia. Vamos ficar de pé. Bota aí, por gentileza, que ele examina o homem a si mesmo. A conclusão que Paulo traz, a conclusão que Paulo chega para que aquela igreja resolva o problema, é examine a si mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Examinar a si mesmo, irmão, não é culpar a si mesmo, ok? Examine, e aqui é muito legal isso. Examinar a si mesmo é você, grave isso, irmão, em nome de Jesus, grave isso. Examinar a si mesmo é você olhar para si mesmo com os olhos da graça de Deus. Então, examinar a si mesmo não é falar assim, eu sou sei lá, eu sou horrível mesmo. Olha como eu sou. Depois dessa palavra aqui, meu Deus, olha só, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu sou muito ruim mesmo, tem jeito para mim não. Não é isso que eu estou te pedindo. Não é isso que eu estou te pedindo. Examine a si mesmo, pegue esse pão e esse vinho com as motivações de Cristo. A nossa igreja não vai distribuir ceia todo domingo, porque a gente tem a tradição de pelo menos uma vez por mês cear. Mas, toda vez que você cear, lembre-se, primeiro, das motivações de Cristo. Lembre-se da unidade e da comunhão do corpo de Jesus. Lembre-se da sua comunhão com a sua família. Lembre-se, aí eu estou dizendo família de sangue mesmo. Lembre-se como está o teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com as pessoas que você tem vínculo. E peça a Deus, examine, Senhor, me dá a tua graça, para eu pedir perdão. Mas, Senhor, aquela pessoa me fez tanto mal. Mas, Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão, me ajuda a perdoar a minha mãe, me ajuda a perdoar o meu pai. E me ajuda, Senhor, ao ponto
Deus chegar para ele e pedir perdão para que ele seja tocado pelo teu amor. Examinar-se a si mesmo com as lentes da graça de Deus. Você já é aceito por Deus. Você já é amado por Deus. Você já é plenamente filho de Deus. Examine-se a si mesmo e tome a ceia. Vamos orar? Senhor Jesus, traz aqui,